muito importante e é muito bom ter você com a gente para poder participar, tá ok? Nós estamos aqui recebendo vários comentários, vários amigos que estão chegando aí, um abraço carinhoso para vocês, Adeci Nunes, Mário Matias, Cirlei Leite, Sandro Salles, Fábio Belmonte, Mário, Carlos Rodrigues e tantos outros que aí estão chegando. Muito obrigado por você estar com a gente, para participar dessa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do dom de línguas na Bíblia. Essa é a nossa temática. E você é muito bem-vindo para o nosso estudo dessa noite, tá bem? Pegue sua Bíblia, nós vamos juntos estudar esse tema, que é um tema tão especial. E eu quero dividir esse momento de estudo hoje à noite em 3 partes. A primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais. Na segunda parte, vamos falar especificamente a respeito do dom de línguas. E na terceira parte, nós vamos falar então a respeito do batismo, né, do Espírito Santo. O que significa ser batizado com o Espírito Santo. Então, serão esses os 3 tópicos que nós vamos abordar na live de hoje. Muito obrigado você que está chegando aí, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Já quero aproveitar e convidar você para se inscrever. Esse canal a gente começou a movimentar tem poucos dias agora, estarei postando muito material nesse canal, sermões, palestras, vamos ter outros tipos de treinamentos também, para ajudar você que quer crescer no conhecimento da palavra de Deus e também no envolvimento na pregação do Evangelho, na participação da missão que Cristo deixou para todos nós. Um abraço muito carinhoso para você que reservou esse tempinho nessa terça-feira à noite para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Relembrando, vamos ter 3 tópicos. Hoje vou falar um pouquinho sobre dons espirituais na primeira parte, na segunda parte, especificamente sobre o dom de línguas, e na terceira parte eu vou falar então sobre um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo, o que é ser batizado com o Espírito Santo. Pega a sua Bíblia e participa com a gente desse momento especial de estudo. Eu estou aqui em casa, e da minha casa falando para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos recebendo vários amigos de várias denominações, todos vocês são muito bem-vindos a essa live, e nós esperamos, pela graça de Deus, poder elucidar um pouquinho mais a respeito desse assunto, que é um assunto tão especial para os dias que a gente está vivendo. Tá bem? Eu quero aproveitar e dizer para você que eu tenho mais 2 presentes para oferecer para quem está com a gente conectado. O primeiro deles, deixa eu mostrar aqui, é o livro Apocalipse, a Batalha Final. Esse livro eu escrevi tem algum tempo, e eu quero presentear ou dar de presente esse livro aqui para alguém que está com a gente hoje. Então, você, para concorrer a esse livro, é muito simples, basta você se inscrever no meu canal. Entre os inscritos, eu vou lá dar de presente. E o outro presente que eu quero dar é esse box aqui do Bíblia Fácil Apocalipse, tá bem? Bíblia Fácil Apocalipse é um outro box que eu também irei presentear. Você que gosta aí do Bíblia Fácil, que assiste a gente toda semana, eu também vou dar de presente esse box para quem se inscrever no nosso canal. Você tem que se inscrever e você vai lá, em qualquer vídeo do nosso canal, e faz um comentário. Você tem que dizer assim, eu quero o livro ou eu quero o DVD do Apocalipse, tá bom? E eu vou saber que você está assistindo a live agora, fez esse comentário, está inscrito no canal, e então nós vamos mandar depois esse presente pelos correios para a sua casa, tá bem? Um convite especial que eu também quero fazer para você é que no dia 7 de agosto, agora, vou fazer uma outra live pelo canal também do Bíblia Fácil, né, nosso canal no Facebook, né, na nossa página, e vai ser um outro tema muito especial, então aguarde por aí que vem mais novidades para a gente, tá bem? Então fica conectado com a gente aí. Eu quero convidar você então para nós fazermos uma oração antes de começarmos esse estudo a respeito do dom de línguas na Bíblia. Se você tiver condições, então feche os olhos e participe comigo desta oração. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez nessa noite com a finalidade de estudarmos a Tua Palavra. Oramos para que o Teu bom e santo Espírito, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem o Teu livro sagrado, possa estar conosco nessa noite,
abrindo a nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, hoje vamos falar um pouquinho, então, a respeito do dom de línguas na Bíblia. Esse é um assunto muito especial, é um assunto muito importante. O dom de línguas, ele deu uma reacendida nesse tema há mais de um século, né? Ao longo da história, sempre houve casos, né, de manifestações do dom de línguas como nós conhecemos hoje. Mas foi no movimento da Azusa Street, da Rua Azusa, né, lá em Los Angeles, em 1906, que começou esse grande movimento moderno do falar em línguas. E aí nós temos dois nomes que são destaques, né, nesse movimento pentecostal que participaram, né? Seymour, esse é um dos nomes, né? E Charles Fox Parham, ou Parham. Então, esses são os dois nomes que começaram esse grande movimento lá. Depois, no Brasil, isso teve ingresso, principalmente através de duas igrejas, a Congregação Cristã no Brasil, em 1910, e a Assembleia de Deus, em 1911. E com a Assembleia de Deus, o movimento começou com dois missionários suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eu tive até a oportunidade de ir a Belém e conhecer ali a primeira igreja da Assembleia de Deus, né? A igreja mãe, lá na cidade de Belém, no Pará, onde começou esse movimento. No Brasil, em 1910, na Congregação Cristã, em 1911, com a igreja Assembleia de Deus. E certamente nós temos muitos irmãos assembleianos que estão conectados com a gente agora, participando dessa live. Queria dizer que você é muito bem-vindo. E ao tratar desse assunto, quero fazê-lo de forma muito respeitosa. O interesse nosso é pensarmos um pouquinho a respeito do que a Bíblia fala sobre esse tema. E eu digo sempre que nós temos que ter um respeito muito grande por qualquer pensamento que as pessoas tenham, qualquer credo, e é bom sempre lembrar que placa de igreja não salva ninguém. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo e seremos julgados um dia pelo conhecimento que eu e você, nós temos. Agora, eu queria até fazer menção a um comentário que eu recebi, eu não vou mencionar o nome da pessoa que fez o comentário, antes mesmo de nós começarmos a live, e a pessoa disse aqui, né, pastor Arilton não tem nenhuma propriedade nesse assunto, né, mesmo porque Deus concede o dom a quem crê, a quem busca, etc. Bom, nenhuma pessoa, nenhum ser humano consegue esgotar todos os temas da Bíblia, mas nós temos que ser estudiosos da Bíblia, e nós temos que nos aprofundar o máximo que nós pudermos em todos os temas. Eu não quero ser palavra final do assunto, mas eu queria trazer para você que está me acompanhando agora, com todo carinho, o que eu penso a respeito do dom de línguas na Bíblia, certo? É verdade que quando você trata de qualquer assunto na Bíblia, você não vai ter a harmonia 100%. Vai ter? Não. Por exemplo, uma doutrina fundamental do cristianismo é que Jesus é o nosso Salvador. Veio a esse mundo morrer por todos nós para nos salvar. Mas tem religiões que acham, tem igrejas que acham que Jesus não é Salvador, que ele não é Deus, que ele é um grande profeta, etc. Outros acham que nem grande profeta ele é. Então, nós não temos harmonia 100% em tudo que a Bíblia ensina. Mas nós temos que ser sinceros e leais àquilo que a gente aprende na Bíblia. Então, se você está aqui no meu canal hoje, é porque você tem interesse em aprender mais. E eu quero convidar você a se inscrever no canal, a você tornar-se membro desse canal. E vou dizer você por quê. Porque esse canal ele foi criado para ajudar as pessoas que querem ir para o céu. Esse é o objetivo. Você pode seguir a milhares de pessoas no YouTube. Você pode se inscrever em milhares de canais. Cada canal tem uma proposta, cada canal oferece alguma coisa. O que eu quero oferecer nesse canal que nós preparamos, estamos montando com muito carinho, é a instrução da Bíblia. É o caminho para quem quer ir para o céu, certo? Então eu vou colocar aqui o que eu tenho estudado a respeito do tema, com todo o carinho, com todo o respeito que tem que ser. Pode ser que você concorde com algo que eu diga, pode ser que você não concorde com alguma coisa que eu diga,
E eu vou respeitar o seu pensamento e queria que você também respeitasse o meu, certo? Então, quando alguém posta aí, o pastor Arilton não tem propriedade para falar de um assunto, eu não me considero, de fato, com propriedade para assunto nenhum. Mas eu, como muitos de vocês, somos pesquisadores da Bíblia. E todos os dias a gente tira um tempinho para esse livro aqui, ó, para esse livro sagrado. E a gente gosta de estudar e de partilhar com as pessoas. Então, eu vou trazer para você algumas ideias e eu quero trazer você, ou levar você, justamente à reflexão. Tá bem? Eu queria começar com uma parábola contada por Jesus. Ela está aqui em Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25, o capítulo é aberto com uma parábola das 10 virgens. Jesus fala a respeito das bodas, ele é o noivo que vem buscar a igreja, fala das 5 virgens prudentes, das 5 virgens nécias, fala do azeite, etc. Mas a partir do verso 14, ele introduz uma nova parábola. Em Mateus 25, 14, nós lemos assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Eu não vou ler toda a parábola dos talentos, mas eu queria destacar só essa introdução feita por Cristo. Você conhece a parábola? O que ela significa? Significa que Jesus, ele veio a essa terra, semeou a boa semente da verdade, ele partiu para o céu para preparar mansões para nós, e ele deu talentos para todas as pessoas. Talentos, dons espirituais, são as coisas que nós recebemos. Então, todos receberam. Aqui falou-se que para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. Quem menos recebeu, pelo menos 1 recebeu. Você vai ter muita divergência a respeito do ensino de talentos e dons espirituais. Eu faço uma diferença na minha mente pelas coisas que eu já li até hoje. E para mim, o talento é uma capacidade nata da pessoa. Para mim, talento é isso. Uma pessoa que desde cedo tem a habilidade do canto, ou nunca foi numa escola de música e toca piano de ouvido. Para mim, isso é um talento dado por Deus. O talento, a pessoa nasce com ele. E a pessoa pode usar esse talento para o bem ou para o mal. Para a glória de Deus ou para a glorificação própria ou de outro poder. Para mim, isso é talento. Dom espiritual é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente no momento que ele crê. Então, quando nós cremos, Deus dá o dom espiritual. E todos também recebem dons espirituais. Ninguém ficou sem dom. E Paulo diz que o desejo do Senhor Jesus é que nós abundemos em dons espirituais. O apóstolo Paulo é quem melhor sistematiza os dons espirituais no Novo Testamento. Você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 12, em Romanos, capítulo 12 e Efésios, capítulo 4, 3 listas que o apóstolo Paulo faz a respeito dos dons espirituais. 3 listas. E nessas 3 listas você vai ter mais ou menos uns 30 dons listados por Paulo. Eu vou mencionar rapidamente aqui alguns nomes: dom de profecia, dom de serviço, dom de ensino, dom de exortação, dom de liderança, dom de misericórdia, de sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, discernimento de espíritos, dom de línguas, interpretação de línguas, apostolado, socorro, administração, evangelismo, pastorado, celibato, é um dom também que Deus dá para alguns, pobreza voluntária, martírio, hospitalidade, missionário, né? Intercessão, exorcismo, né? Expulsar demônios. Essas são algumas relações dos dons que Paulo lista. Você depois confere no 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, você vai ver lá esses dons lá. Então, na primeira parte, eu queria falar para você um pouquinho a respeito desses dons espirituais. Os dons são diversos. Dom de línguas é um entre vários dons que a Bíblia lista. Agora, por que Deus deu esses dons? Eu queria partilhar com você 2 coisas. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, é onde eu queria ler com você
é onde o apóstolo Paulo, ele fala em outros locais, mas é aqui que ele vai falar de uma forma mais clara a respeito dos objetivos pelos quais Deus dá o dom espiritual. O primeiro deles aqui aparece no versículo 12, 1 Coríntios 14, 12, onde Paulo escreve assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12, Paulo estabelece o motivo de Deus dar dons espirituais ao crente. É para a edificação da igreja. E o outro verso que eu queria partilhar com vocês é aqui nos versículos 18 e 19 do mesmo capítulo. 1 Coríntios 14, 18 e 19. Paulo diz assim: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ficou claro para você a leitura? Dom espiritual é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente para fazer algum tipo de ministério, para desempenhar algum tipo de ministério. E esses dons espirituais têm 2 objetivos fundamentais: edificar e instruir. É claro que na instrução, no ensino da palavra, você pode casar e sair perfeitamente com o evangelismo. Então, os dons espirituais são dados para a pregação, para o evangelismo. E quando o crente ele exerce o seu dom espiritual dentro de uma esfera, ele está ali trabalhando para o avanço do reino de Deus. Por isso que é tão importante nós entendermos bem esse assunto. Agora, um último detalhe dentro desse primeiro tópico. De quem é a responsabilidade de distribuir os dons? Aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 11, nós encontramos a resposta. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O apóstolo Paulo escreveu assim: mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Está lembrado que eu falei que ninguém fica sem dom? O Espírito Santo é quem distribui para cada um os dons espirituais. De que forma? Individualmente. Então, quem é que define que dom espiritual o pastor Arilton vai ter? Que dom espiritual você vai ter? Quem define isso é o Espírito Santo. É a atribuição do Espírito Santo dizer que dom você vai ter. Então, Paulo nos aconselha a procurar com zelo os melhores dons, principalmente que profetizeis. E aqui em 1 Coríntios 14, principalmente, Paulo coloca uma primazia do dom de profetizar sobre o dom de línguas, sobre os demais dons. Pastor, o que é esse dom de profetizar? É o dom de pregar a palavra. Quando você pega a Bíblia Sagrada e você ensina o que Deus deixou aqui, você está sendo um porta-voz de Deus. Você está sendo um profeta. Por quê? Porque a palavra profeta, em hebraico, nadi, e em grego, profetês, tem esse significado. Ser porta-voz. Aquele que fala em nome do Senhor. Não necessariamente quem faz uma profecia. Você tem na Bíblia vários profetas que nunca fizeram uma profecia sequer. Então, no sentido lato da palavra, ser profeta não é profetizar. Não é dizer o que vai acontecer no futuro. É ser porta-voz do Senhor. Então, eu e você, nós podemos ser porta-vozes de Deus. Para quê? Para levar a mensagem de esperança que Ele deixou para todos nós. Tá bem? Nós vamos abrir agora uma sessão para perguntas dentro desse primeiro tópico que eu abordei. Já falei algumas coisas. Eu estou aqui com 2 amigos, que é o Marcão e a Débora, que estão me auxiliando nas perguntas. Eles vão mandar aqui para o WhatsApp a pergunta que você estiver postando aí, tá bem? Deixa eu ver aqui se eu já vou pescando alguma coisa aqui. O Marcos Farias diz assim: pastor Arilton, em Atos 2,13 fala de outros zombando, diziam que estavam embriagados. Quem seriam esses outros?
Marcos de Itapevi. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Veja, os discípulos, quando receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2, eles passaram a falar em outras línguas. E algumas pessoas achavam que os discípulos estavam embriagados. Mas aí Pedro se levantou e disse: irmãos, esses homens que vocês estão vendo pregar, eles não estão embriagados. Mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel, de que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito. O Espírito Santo foi derramado. É isso que vocês estão vendo. Então, algumas pessoas achavam que eles estavam bêbados, sendo aquela mais ou menos 9 horas da manhã. Pedro explicou que não, mas o Espírito Santo desceu sobre eles, eles receberam o dom de línguas, para então começar a pregar o Evangelho, de uma forma mais intensa. Mas eu vou voltar a esse capítulo, tá bem? Vamos aqui, a Débora, aqui tem uma pergunta agora que a Débora me mandou, da Francisca Pereira. Pastor, por que não foi escrito pelos autores da Bíblia a palavra dom de idiomas, em vez de estar escrito dom de línguas? E algumas vezes língua estranha. Por estar assim não deixa dúvidas para alguns. Bom, Francisco Pereira, obrigado pela sua pergunta, Francisco. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala dos dons espirituais, mas nos capítulos 13 e 14, Paulo ele tenta orientar a igreja de Corinto, que estava passando por uma dificuldade com relação ao dom espiritual, ou com relação ao dom de línguas. Agora, se você for, e eu fiz aqui até uma pesquisa prévia sobre esse tema, em 1 Coríntios 14, 2, 14, 4, 14, 5, 14, 6, 14, 10, 14, 13, vai aparecer a palavra língua. E a palavra do grego que aparece lá é glosse. Está no sentido genitivo, né, no final, glosse. Agora, essa palavra glosse vem de glossa, do grego também, língua, né? Então, na realidade, no original grego, não tem a palavra outras línguas, não tem a palavra estranha, não tem. Isso foi inserido pelos copistas ou pelos comentaristas posteriores, mas no texto original não tem essa palavra. Então, por exemplo, 14, 12, a Bíblia, em 1 Coríntios 14, 2, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens. No original não tem outra. Aqui diz simplesmente lalon glossen, quem fala em línguas. Só isso. Então, amigo Francisco, no original não tem a expressão outra ou estranha. Não aparece isso. Então, o que Paulo está discutindo em 1 Coríntios capítulo 14 não é língua estranha. Ele está falando sobre o dom de línguas. A palavra língua estranha não tem na Bíblia. Mas, pastor, por que então que em algumas versões da Almeida mesmo, por que na Bíblia linguagem de hoje aparece a palavra estranha? É porque alguns colocaram tentando ajudar a elucidar e acabaram complicando mais. Mas no original grego só tem a palavra glosse. Às vezes glossais, às vezes glossais, glosse, glossen é a palavra declinada, mas apenas línguas. Então, não tem na Bíblia essa história de língua estranha. Tem línguas. A única coisa que acontece de outra língua, que Paulo menciona aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos. Os anjos têm uma língua? Tem. Eles conversam entre si. E os anjos sempre existiram, antes que houvesse mundo, antes que houvesse o português, antes que houvesse o espanhol, o inglês. Qual é a língua que os anjos falam? É a língua deles. Agora, quando os anjos vêm à Terra, que língua que eles falam? Eles falam a nossa língua. Quando o anjo foi falar com Abraão, que língua ele usou? A língua de Abraão.
Quando o anjo foi falar com os apóstolos e profetas, que língua o anjo falou? Na língua deles. Quando o anjo apareceu para Maria para anunciar do nascimento do Messias, que língua ele falou? A língua de Maria. Então, Paulo não falava a língua dos anjos, nem está dizendo que nós temos que falar. Ele está aqui usando uma hipérbole, né? Ainda que eu falasse a língua, ainda que... De nada valeria se não tivesse amor. Então, o ponto central que Paulo está tratando aqui é que os dons espirituais devem serem exercidos com base no amor a Deus, no amor ao próximo, no respeito, certo? Jailson Amaral pergunta assim, quando é que sabemos o dom que temos? Legal, Jair, sua pergunta. Eu vou explicar brevemente. Como é que eu sei qual é o dom que eu tenho? Primeiro, eu terei muita satisfação nisto. Eu li aqui para vocês 27 dons, né? Deixa eu pegar aqui a lista, vamos pensar aqui num dom que eu li aqui. O dom de liderança. Tem gente que é líder nato, que nunca fez uma faculdade, mas lidera. Tem a capacidade, tem visão, tem liderança. Então, é um dom que Deus dá para ele. Ele se sente feliz no que faz? Então, isso é uma dica, é um indício de que ele tem esse dom. Segundo ponto, quando a pessoa tem um dom, as outras pessoas vão ver isso nela. E elas vão dar testemunhos disso. Eu sei de um dom que eu tenho, é o dom do ensino. Eu gosto muito de ensinar a Bíblia. E N pessoas já disseram para mim, pastor, eu gosto da forma como o senhor ensina. É bem didática. Então, o fato de eu gostar de ensinar e de outras pessoas dizerem que eu ensino bem, que eu tenho esse dom, me leva a crer que Deus me deu esse dom. Então, esses são dois pontos que para mim são cruciais. É você ter satisfação na atividade espiritual que você faz e ter a confirmação por parte de outras pessoas. Agora, é claro que o resultado do exercício desse dom tem que ser a edificação e a instrução da igreja, que é o corpo de Cristo. Ou seja, alguém tem que estar sendo beneficiado pelo dom que eu tenho. De passagem, Deus dá o dom para nós abençoarmos a outros. O dom não é dado para nós. O dom nos é dado para servirmos ao corpo de Cristo. Então, todo dom que Deus dá, Ele dá para que você abençoe outras pessoas, tá bem? Deixa eu ver aqui do Marcão, qual é a pergunta que ele mandou para mim aqui. Ele mandou aqui do Marcos Farias. Pastor, em Atos 2:13 fala outros... essa aqui eu já li, né? Vamos a uma outra aqui. Cíntia Jesus. Pastor, mas se as igrejas em geral falam em línguas, mas ninguém entende, pode ser fingimento? Reinaldo André Cândido, o Espírito Santo é quem define o dom que a pessoa vai ter? Bom, isso eu falei. Então, Cíntia, vou voltar à pergunta da Cíntia. Se a igreja em geral falam, entre aspas, ela colocou, em línguas, mas ninguém entende, pode ser fingimento? Bom, eu vou entrar nesse ponto, tá bem? Eu vou entrar nesse ponto com mais detalhes, justamente agora, quando eu passar para a segunda etapa da nossa live, onde eu vou falar agora a respeito do dom de línguas. Eu vou entrar nesse ponto e vou responder, viu, Cíntia, a sua pergunta. Antes de passar para o próximo tópico, eu queria, então, no primeiro tópico, recapitular algumas coisas que eu disse. Primeiro, todos nós temos dons e talentos. Eu fiz uma separação. Talentos é algo natural. A pessoa nasce com isso. E esse talento pode ser desenvolvido ou pode se atrofiar. Depende de como eu lidou com isso. Agora, o que é dom espiritual? É algo sobrenatural, que Deus dá ao crente quando ele se entrega a Cristo, quando ele passa por uma conversão. Aí ele recebe o dom. Quantos dons temos? Nós temos listados na Bíblia cerca de 30, mas é lógico que a listagem de Paulo não é exaustiva. Tem muito mais dons do que aparecem na Bíblia. A Bíblia está listando alguns, listou aí 30. Existem outros. Quem é que distribui o dom? É o Espírito Santo. Você não pode dizer, eu quero, você até pode dizer, eu quero esse dom, quero aquele, você pode orar, pode pedir por isso, mas finalmente é de quem a atribuição de dar o dom? É o Espírito Santo. E Paulo diz assim, o Espírito distribui conforme lhe apraz. Por que ele faz isso? Porque Deus sabe na comunidade quais os dons que são necessários.
Então, Deus dá para A esse dom, para B aquele dom, para C aquele dom, porque Ele sabe a necessidade. Então, é o Espírito Santo quem dá. E o dom espiritual, dado por Deus, tem que ter um objetivo claro. E eu li 2 textos para vocês hoje, falando que os dons espirituais devem ser dados ou são dados para edificar e instruir a igreja. E, finalmente, o dom espiritual nos é dado não para benefício próprio, mas para nós sermos uma bênção no corpo de Cristo. Tá bem? Agora vamos então para a segunda parte da nossa live, onde eu vou falar mais diretamente sobre o dom de línguas, e a terceira parte eu vou falar sobre o batismo do Espírito Santo e a gente encerra a live de hoje. Antes, já se inscreveu no meu canal? Quero convidar você mais uma vez para se inscrever. Você se inscreve, ativa o sininho. Todas as semanas vamos ter atividades. Vamos preparar mais lives. Eu estou postando muito conteúdo no canal e eu espero que esse canal seja uma bênção para a sua vida. Tá bem? Então se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber as novidades e pode fazer os comentários que você quiser. Eu vou tentar responder a maioria ou o máximo de comentários que eu puder. Tá bem? Segunda parte, então, sobre o dom de línguas. Ninguém pode falar sobre dom de línguas se não começar com Atos capítulo 2. Por quê? Porque é a primeira ocorrência do dom. Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, em Atos, no capítulo 2, e nós vamos então ver o que o livro relata a respeito do dom de línguas. Atos 2, versos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aqui os discípulos, né? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tá claro para você aqui? O Espírito Santo havia sido prometido por Jesus. E Jesus, quando ascendeu aos céus, está aqui no capítulo 1 de Atos, ele diz para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1, verso 8, que é um verso que todo mundo conhece, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, até aos confins da terra. O Espírito Santo foi dado com que finalidade? Para que os discípulos fossem testemunhas de Cristo, para que o evangelho fosse pregado. Então, a dádiva do Espírito Santo, nesse momento, inaugura o ministério do Paráclitos, do Consolador, do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Cristo foi assunto aos céus e enviou o Espírito. E o Espírito veio para continuar a obra que Jesus havia iniciado. E uma das coisas que o Espírito começa a fazer é a distribuição dos dons. Por isso que Paulo vai ensinar. É o Espírito Santo quem distribui os dons conforme lhe apraz. Então está claro em Atos capítulo 2 que o dom espiritual é dado como função evangelística. E aqui eu volto à pergunta que foi feita há poucos instantes atrás a respeito do dom de línguas, onde em alguns ambientes se falam aquilo que não é inteligível. Antes de entrar nesse assunto diretamente, eu queria mais uma vez reprisar o que eu falei no início da live. Eu estou aqui com todo carinho, e esse é o meu objetivo, a ajudar você que quer conhecer mais da palavra de Deus. Eu não espero ser a última palavra sobre esse assunto. O que eu espero é colocar no seu coração uma semente que leve você a pesquisar cada vez mais, para que nós não sejamos enganados em nenhum ensino, para que nós não sejamos levados por doutrinas e tradições que não estão na Bíblia. Esse é o ponto. Então, muito obrigado a você que está com a gente. Nós temos aqui amigos de todas as igrejas, certamente. E certamente amigos das igrejas pentecostais, neopentecostais. Esses nomes são dados porque alguns estudiosos falam em 3 ondas, né, do movimento pentecostal. A primeira onda seria justamente o nascimento do pentecostalismo no Brasil,
lá por volta de 1910, com a Congregação Cristã, e 1911, com a Igreja Assembleia de Deus. A segunda onda desse movimento foi por volta da década de 60, mais ou menos, onde nós temos ali outras igrejas aderindo ao dom de línguas, e o movimento neopentecostal, e aí você tem aí a Igreja Universal do Reino de Deus, e outras igrejas, seria a terceira onda do movimento pentecostal. Inclusive o movimento católico carismático também faria parte dessa terceira onda desse movimento. Então, existem muitos pentecostais no Brasil. Eu li uma pesquisa recente de que de todos os evangélicos brasileiros, cerca de quase 70%, se não mais hoje, eles são pentecostais. E quando se fala num evangélico, num cristão pentecostal, a ênfase está no dom de línguas. No primeiro momento, na primeira onda, a ênfase foi mais no dom de línguas. Na segunda onda do movimento pentecostal, houve uma ênfase mais com relação à cura. E na terceira onda do movimento, veio mais para a questão do exorcismo e da questão da teologia da prosperidade. Mas você que está aí comigo nessa live, merece todo o respeito, todo o carinho, e o que eu vou dizer daqui para frente, eu espero que você ouça com muito carinho, e que você vá para a sua Bíblia e continue a pesquisa. E que Deus ajude você muito nessa pesquisa, para que você possa compreender a vontade que Deus tem para você. A primeira afirmação que eu queria fazer para você, com base no que eu tenho estudado até hoje na minha vida, é que dom de línguas não é uma língua ininteligível. O autêntico dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. Esse é o ponto principal que eu queria dizer para você hoje. Se você for aqui para Atos capítulo 2, eu queria que você desse uma olhadinha em alguns versos comigo. Primeiro no versículo 5, Atos 2, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Todas as nações debaixo do céu. E se você vai para o versículo 15 a 17, você vai encontrar, antes, porém, aqui mesmo no versículo 6 em diante, começa a fazer uma relação a respeito da língua que eles ouviram. No verso 6 diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ali os apóstolos pregando, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Própria língua. E aqui no versículo 8, vem uma pergunta: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Versículo 9, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, regiões da Líbia e mediações de Cirene, romanos que aqui residem, judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O texto é claro. Os discípulos receberam o Espírito Santo é quem distribui dons espirituais, e deu para os discípulos ali no dia de Pentecostes o dom de falar línguas. Relembra o que eu disse no início? Não existe a palavra estranha no original. Não existe língua estranha. Mas os discípulos começaram a falar numa língua que as pessoas entendiam. E aqui aparece o adjetivo língua materna. Os discípulos falaram nas línguas daquelas pessoas que ali estavam. Os discípulos não falavam a língua deles. Os discípulos, na conversa diária, na conversa íntima, eles falavam o aramaico, e algumas vezes na liderança, na pregação, no ensino da palavra, em grego. Mas eles falavam o grego e o aramaico, não as línguas dessas outras regiões.
E se você contar direitinho, você vai encontrar ali cerca de 14 nações. E cada um ouviu na sua própria língua materna. Isso é chave. É chave para você desvendar o mistério do Novo Testamento. O dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá para que alguém fale uma língua com a qual ele nunca entrou em contato. E o propósito principal de dar esse dom é evangelístico, é levar a mensagem para as pessoas. Deixa eu dar um exemplo para você. Suponhamos que eu esteja fazendo uma viagem e dentro de um avião senta ao meu lado um russo. E eu, desejoso de partilhar o evangelho com ele, mas sem falar uma única palavra russa, o Espírito Santo poderia dar o dom para mim. E eu conversar com ele como se eu estivesse conversando em português. Eu falaria com toda simplicidade e facilidade, e ele me ouviria em russo. Isso é o dom de línguas. Agora, se eu vou para uma igreja e todo mundo começa a falar e ninguém entende o que está sendo falado, não é uma língua de nação nenhuma, amigo, isso não pode ser o dom de línguas da Bíblia. Isso não pode. Mas, pastor, aqui em 1 Coríntios 14 não fala de que quem fala em outras línguas, que fala a Deus, fala a mistérios. Veja, o que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 14 é tentando corrigir o rumo da igreja de Corinto, porque eles estavam fazendo um mau uso do dom espiritual que alguns receberam. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita. Haviam várias pessoas de várias nações. E ali Deus deu o dom de línguas para que essas pessoas fossem alcançadas. Mas agora começou a haver muita confusão, porque dentro da igreja, as pessoas começaram a falar em idiomas que os que estavam ali não entendiam. Eu vou dar um exemplo para você. Suponhamos que Deus me deu o dom de falar em russo para evangelizar aquela pessoa. E eu agora sei falar o russo perfeitamente. E eu vou então num culto para uma igreja de brasileiros e começo a falar russo dentro da igreja. Qual vai ser o propósito disso? O que essas pessoas vão aproveitar se ninguém entende russo? E você está lembrado que o propósito principal do dom espiritual é para edificar e instruir a igreja? Se não há instrução, então o que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 14, ele está tentando corrigir o rumo que a igreja de Corinto havia tomado. E ele vai em vários momentos falar justamente isso. Eu listei aqui, deixa eu achar aqui nas minhas pesquisas, alguns detalhes a mais a respeito dessa questão de 1 Coríntios 14, de como Paulo lidou, né, com essa questão. Eu anotei aqui pelo menos 12 pontos, eu queria passar com você rapidamente, com base em 1 Coríntios 14, que é o capítulo mais complicado para alguns, e Paulo diz assim: o propósito de Paulo em 1 Coríntios 14 é mostrar o lugar e a função do dom espiritual, e advertir contra o seu mau uso. Então, primeiro, o dom de falar em línguas é inferior ao dom de profetizar. Primeiro ponto. No versículo 1, Paulo fala isso. Então, quando muitas igrejas dão uma ênfase enorme no dom de línguas, até colocam o dom de línguas como sendo evidência de que alguém foi batizado pelo Espírito, eu vou voltar a falar isso na terceira parte da live de hoje, amigo, isso não é bíblico. Isso não se sustenta pela Bíblia. Esse Paran e Seymour, esses que começaram o movimento pentecostal lá no final do século XIX, início do século XX, é que começaram a disseminar isto, que uma pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas, e isso se alastrou pelo Brasil inteiro. Isso não se sustenta à luz da Bíblia. E eu vou explicar melhor por quê. Por que não se sustenta? Mas voltando a 1 Coríntios 14. Quem fala em outras línguas se dirige a Deus e não a seres humanos, verso 2. Por quê? Porque se você fala em russo, em japonês, é claro que Deus vai entender o que você está falando. Mas e quem está ali e não entende essas línguas? Ele não vai ser edificado. Terceiro ponto, ninguém entendia o que falava em línguas, segundo o versículo 2. Por quê? Porque
as pessoas estavam fazendo mau uso do dom, começando a falar língua no momento que não havia necessidade. E eu estou falando aqui de língua materna. Quarto ponto. Quem fala está em espírito e em êxtase. Veja, algumas pessoas confundem essa questão de falar em espírito e estar em êxtase. Em Apocalipse 1, verso 10, você tem essa questão de êxtase de João, né? Quando ele diz, já achei-me em espírito no dia do Senhor, e ele começa a ter a revelação do livro do Apocalipse. Então, quando Deus se manifesta para os profetas, eles de fato ficavam em êxtase. E a pessoa pode ter um êxtase espiritual, e isso pode ser genuíno, pode ser autêntico, mas a pessoa começar a falar algo ininteligível, não ser língua de país nenhum, isso não se sustenta à luz da Bíblia. Um outro ponto. Paulo gostaria que todos tivessem o dom. Que dom? Dom de línguas. De falar uma língua materna de alguma nação. Um outro ponto. Quem tinha o dom deveria orar para que pudesse alguém interpretar. Então, se tem alguém que fala o russo e ali também tem um outro que sabe interpretar, então esse podia continuar usando o seu dom se houvesse um intérprete. Mas se não houvesse intérprete, a mente fica infrutífera quando se ora em outra língua, indicando que a experiência não corresponde a um estado mental consciente. O dom deveria servir de sinal para os que não criam, não para os crentes. Então, os incrédulos, quando vissem aquilo, como aconteceu em Atos capítulo 2, não são esses aí galileus que estão falando, como estão falando a nossa própria língua. Isso era um sinal visível do poder de Deus atuando. O dom deveria servir de sinal, então, para que eles crescem. Devia ser usado somente se houvesse intérprete. E ainda no versículo 39, Paulo diz que não deve ser proibido. O dom de línguas não deve ser proibido. Claro que não, deve ser incentivado. E certamente, toda vez que houver necessidade, Deus vai dar esse dom. Agora, tem que haver necessidade. Se eu estou numa igreja no Brasil e todos falam português, qual é a necessidade de Deus me dar o dom de falar japonês? Nenhuma. E se eu começar a falar um monte de coisas que ninguém entende, quem é que está sendo edificado e instruído? Amigo, isso não se sustenta à luz da Bíblia. E então vem a questão, pastor, peraí. Quer dizer então que essas línguas estranhas, né, que são estranhas mesmas, ou mesmo, né, que acontece dentro de muitas igrejas, onde ninguém entende ninguém, onde todo mundo fala ao mesmo tempo, onde não há intérprete, onde a língua que é falada não é de nação nenhuma, não é francês, não é alemão, não é russo. Isso não é o dom de línguas? Não. Não é. Com todo o carinho que você merece. E eu certamente estou falando agora para muitos amigos pentecostais. E talvez você fale línguas. Eu tenho mais de 25 anos de pastora. E já tive contato com muitos pentecostais. E quando nossos queridos irmãos ou alguns amigos pentecostais chegam à compreensão desse tema, e eles entendem o que a Bíblia ensina, eu faço uma pergunta sempre para eles. Você falou línguas na igreja? E muitos dizem, a maioria diz, falei vários anos. E eu faço a segunda pergunta. E o que é que você falava? A resposta até hoje, nesses 25 anos de ministério, tem sido unânime. Pastor, eu não sei. A gente não sabe o que fala. E por que não sabe? Porque é um êxtase que a pessoa entra nele. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu? Eu não estou em posição de julgar ninguém. Mas eu vim aqui para tentar ajudar. É para isso que eu criei esse canal na internet, para tentar ajudar. Amigo, você precisa buscar o Senhor com relação a esse tema. Porque se você é um daqueles que fala e não entende o que fala, isso não é dom de línguas. Acaba virando dentro da igreja uma balbúrdia.
uma confusão. Ninguém sabe o que está acontecendo. E se não fosse só a questão da balbúrdia, da confusão, um monte de gente falando ao mesmo tempo que ninguém entende, em alguns movimentos você testemunha gargalhadas, risadas, pessoas caindo no chão, pessoas dançando, uma verdadeira confusão dentro da igreja. Paulo mesmo é quem ensina. Deus não é de confusão, e sim de paz. E tudo na igreja tem que ser feito com decência e ordem. Quando nós nos reunimos na igreja, nós temos que estudar a palavra. A Bíblia tem que ser estudada. As pessoas têm que compreender o que a Bíblia ensina, o que ela está dizendo. Tem muita gente sincera que fala língua estranha, que não é dom de línguas. Gente sincera. E sabe por que você fala? Porque você aprendeu que quando você fala, você edifica. Você aprendeu que quando você fala é sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo. E por outro lado, pode ser que eu esteja falando agora para um crente que está dentro da igreja há 20 anos, 30 anos, e é frustrado, porque nunca conseguiu falar em línguas. E você se sente um crente de segunda categoria, não é verdade? Porque te ensinaram que se você é batizado no Espírito, você fala línguas. Amigo, amiga, eu venho aqui com todo carinho, em nome de Deus, dizer para você que isso não é verdade. Você pode sim ter sido batizado no Espírito e nunca falar em línguas, porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram batizadas, cheias do Espírito e não falaram em línguas. Você quer ver um exemplo? Maria era uma mulher cheia do Espírito, ela não falava línguas. Você quer ver um outro exemplo? Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva. Aliás, os 7 diáconos, a Bíblia diz que todos eles eram cheios do Espírito e eles não falavam em línguas. Então não existe essa história de que falar em língua estranha é evidência que você foi batizado. Não. Agora, quando você começa a falar, você entra num êxtase e que traz para você uma certa satisfação, um certo até orgulho espiritual, até às vezes um sentimento de superioridade, não é verdade? Ô, meu amigo, como que a gente tem que aprender aos pés de Jesus? Isso não leva a nada. Dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato, para edificar e instruir a igreja, para evangelizar as pessoas. Esse é o propósito. E eu acredito que você é uma pessoa sincera. Eu sei que quando você fala, você sente a presença de Deus. Eu sei. Sabe por quê? Porque Deus olha a sinceridade do coração. Mesmo que algumas vezes estejamos fazendo coisas que não estejam na Bíblia. Deus é tão bom que ele ignora certas coisas. É por isso que em Atos 17:30 ensina que eu e você, nós um dia seremos julgados pelo conhecimento que nós temos. E se você não conhece um tema, ou se você praticava uma coisa que você não sabia ser certa, Deus vai ignorar isso, viu? Eu queria responder mais algumas perguntas aqui dos meus amigos da Débora e do Marcos, que está comigo. Deixa eu ver aqui. Eu vou para uma sessão de perguntas mais uma vez aqui. Luiz Dias. Pastor, como pode ser explicado comprovadamente ocorre de sobrenatural nas igrejas pentecostais referente à profecia e dons de línguas? Sou adventista e ex-assembleiano, mas isso me causa dúvidas. Luiz Dias. Obrigado, Luiz, pela sua pergunta. Eu acho que eu falei bem um pouquinho daquilo que você está tentando, né, compreender agora. Então, na realidade, o que existe é um êxtase.
onde todo mundo começa a falar e você também começa. Onde existe uma busca pelo dom de falar, porque muitos acham que isto é prova do batismo do Espírito. Então, não deveria haver essa busca no querer o dom de falar, uma vez que nem esse é o dom mais importante listado por Paulo. Se há uma busca incessante pelos dons, e deve haver, devemos buscar primeiro o dom de profetizar, certo? E eu já expliquei o que é o dom de profetizar para você, né? Agora, quando houver necessidade, Deus vai dar o dom. Mas se na tua igreja todo mundo fala português, para que Deus vai dar o dom de línguas para você? Está pensando nisso? Pastor Arilton, tem denominação que falam que quem não fala em línguas não recebeu o Espírito Santo. Como pode ser isso? Bom, eu já dei alguns exemplos para você a respeito disso, né? A respeito de que não tem nada a ver. Não existe na Bíblia essa história de que quem recebe o Espírito é batizado. Eu mencionei para você vários exemplos de pessoas que eram cheias do Espírito e nunca falaram em línguas. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas que estão chegando aqui. Agora aqui, a Margarete Pérola. Pastor, ouço muito que devemos orar ao Espírito Santo para sermos batizados no Espírito e assim recebermos os dons, principalmente o de línguas. Devemos orar? Ora, nós devemos orar, sim, todos os dias pelo batismo do Espírito Santo. Jesus até prometeu e diz que nós temos que pedir, e o Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito a nós do que um pai terrestre está disposto a dar um pão ou um peixe ao filho que lhe pede, viu? Então nós devemos buscar, sim, o Espírito Santo e o batismo do Espírito. Agora, quando nós somos batizados, o que acontece? Eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouquinho na terceira parte e última parte da live. Luiz, esse aqui eu já fiz. Moacir Moura. O dom de línguas é o mais importante? Algum dom se destaca aos demais? 1 Coríntios 14, eu acabei de ler para vocês hoje, né? Paulo diz que o dom de profetizar deve ser buscado mais que o dom de línguas. Tânia Oliveira. Mas o que são aquelas palavras que eles falam, gritam, pode ser o inimigo? Bom, o diabo se insinua em qualquer ambiente que der espaço para ele. E o diabo quer enganar e prender as pessoas no engano. Pode acontecer de uma vez ou outra uma pessoa está sendo usada pelo próprio Satanás para ali, falsificando línguas, tentar manter as pessoas no cabresto, naquilo que eles ensinam que está certo. Pode acontecer. Mas eu creio sinceramente que os nossos queridos irmãos pentecostais e neopentecostais, na sua grande maioria, são pessoas sinceras que estão buscando servir a Deus de todo o coração. E nessa busca por servir a Deus, elas aprendem dentro do movimento que nós chamamos de doutrina da subsequência, que ensina que uma pessoa que, quando é batizada pelo Espírito, fala em línguas, então a pessoa fica nessa busca constante pelo falar em línguas. E eu volto mais uma vez para a Bíblia. Falar em línguas na Bíblia é a capacidade que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato. Não existe no original aqui na Bíblia a palavra estranha. Não existe língua estranha na Bíblia. Isso foi colocado em algumas versões da Bíblia. As pessoas tentaram ajudar, acabaram piorando. Porque não existe isso. Existem as línguas faladas. E Atos capítulo 2. Eu convido você a ler com bastante atenção Atos capítulo 2. Observa ali. Observa tudo que está acontecendo em Atos capítulo 2. A descida do Espírito, dom de línguas, as pessoas entendendo na sua língua materna, 3.000 sendo batizados. Tá claro? É isso aí. Falar uma língua de alguma nação com propósitos missionários. O resultado disso são batismos, etc, etc. Boa noite, pastor. O dom de Ellen G. White de profetizar pode ser considerado como um dom concedido pelo Espírito Santo? Ou concedido direto por Deus? Eu acredito que concedido pelo Espírito Santo. E Ellen G. White recebeu um dom de profetizar, como nós podemos receber. Ela era pecadora como todos nós somos. E Deus dá o dom para aquele que busca, certo?
Então, o que são aquelas palavras que eles falam? São palavras ininteligíveis. E as pessoas às vezes decoram. Pode ser que eu esteja falando para você agora e você está, pastor, é isso mesmo. Eu decorei. Eu decorei várias falas. E eu sei falar, fico falando. Mas nem você sabe o que é, né? É isso mesmo. Mas que bom que você está aqui com a gente. Porque eu venho aqui em nome de Cristo dizer para você que você é especial para Deus. E que você está buscando conhecer a vontade dele e praticá-la. O Espírito Santo vai estar com você. E eu queria passar agora para a minha última parte dessa live, onde eu vou explicar um pouquinho mais a respeito do batismo do Espírito Santo, para que isso fique bem claro na minha e na sua mente, tá bem? Antes, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Eu vou fazer lives constantemente sobre vários temas da Bíblia. Você até pode fazer suas sugestões, tá? E eu vou acatar as sugestões que chegarem, os temas que vocês acharem. Eu também estou aberto para nós conversarmos a respeito disso, tá bem? Mas vamos lá. Batismo no Espírito Santo. Lucas 11, 13. Deixa eu começar lendo aqui palavras do próprio Jesus Cristo. O que Jesus prometeu em Lucas 11, 13? Eu gosto muito desse texto. Jesus falou assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você tem filhos? Tem? Eu tenho 3. Eles estão dormindo ali em cima. Rafael, Mateus e Lucas. Eles estão aqui nesses quadrinhos aqui atrás. Eu, como pai, o que eu puder fazer para meus filhos, eu vou fazer. Eu sempre quero dar o melhor para eles. Assim é o Pai Celeste. E sabe o que Ele quer dar para você? O Espírito Santo. E por que Ele quer dar o Espírito Santo? Escuta com atenção. Porque o Espírito Santo é a maior bênção que o céu tem para outorgar ao ser humano. E quem recebe essa bênção, esta bênção traz após si todas as outras bênçãos. Então eu quero motivar você a, no sentido legítimo da palavra, ser um pentecostal. Eu quero ser pentecostal. Eu quero ser pentecostal no sentido de buscar diariamente pelo batismo do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo na Bíblia, ele é apresentado na forma de 2 chuvas. Chuva temporã e chuva serôdia. Não é esse o tema da live de hoje, mas é um tema que eu gosto muito. Mas depois, você dá uma olhadinha em textos que eu vou mencionar para você agora. Dá uma olhadinha no profeta Joel, capítulo 2, verso 23, e depois Zacarias, capítulo 10, verso 1. Dá uma olhadinha nesses 2 textos, por favor. Chuva temporã preparava o solo para a semente ser lançada, lá na Palestina, nos tempos bíblicos. Chuva serôdia era derramada para que o grão maturasse e pudesse vir a colheita. Ou seja, o que aconteceu em Atos capítulo 2? Chuva temporã. A semente foi lançada. Nasceu a igreja cristã. E o que vai acontecer agora no final do tempo, de acordo com Apocalipse 18, 1, Joel 2, 28 a 30, virá novamente o Espírito Santo. E essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo nós chamamos de chuva serôdia. Eu vou fazer uma live ainda sobre esse tema, só sobre esse tema. Então, chuva serôdia é o que nós aguardamos para o momento final da história do mundo, quando os crentes sinceros, não importa se eles estão na igreja adventista, na assembleia, na cristã, na Deus e Amor, na universal, não importa. Porque Deus, quando vai dar o seu Espírito, Ele não olha a placa da igreja, Ele olha o coração. Tá bem? Tá claro isso para você? E quando Deus der esse Espírito na forma de chuva serôdia, nós vamos anunciar o evangelho do reino, o mundo vai ser evangelizado
e Jesus vai voltar. Agora, uma das condições para receber a chuva cirúrgica quando ela vier é receber o batismo diário do Espírito. Então, nós precisamos ser batizados todos os dias com o Espírito. Pastor, quando é que eu sou batizado? Efésios. Abra a sua Bíblia em Efésios. Está com a sua Bíblia aí? Efésios, capítulo 1. Deixa eu ler para você aqui. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, eu queria ler os versos 13 e 14. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sabe quando é que eu sou selado com o Espírito Santo? E o selo aqui é o batismo do Espírito. Quando eu ouço a palavra, quando eu recebo o evangelho e quando eu creio na palavra. É aí que eu sou batizado. Pastor, eu nunca falei línguas, então eu nunca fui batizado? Mas se você é um crente convertido, claro que você foi batizado. Por quê? Porque é impossível alguém passar pela conversão senão pela atuação do Espírito Santo. É impossível. Lembra do que Jesus falou em João, capítulo 16, né? Quando vier o Espírito, ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem convence. Ele que vem para nos convencer. Então ninguém pode passar pela conversão senão pela obra do Espírito Santo. Então quando você crê, você é batizado. Então não existe essa história de que eu tenho que falar línguas para ser batizado. Para começar, já expliquei o que é línguas. E agora batismo tem a ver com a dotação que Deus dá desde a conversão do crente. Agora, esse batismo do Espírito só acontece na conversão? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Ele tem que ser diário. É por isso que nós temos que buscar constantemente. É por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses: enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque todo dia eu tenho que buscar por esse poder. Agora, pastor, e quando eu recebo esse Espírito? Qual é a evidência que eu tenho o Espírito? Eu falo em línguas? Não. Pode até ser que se houver necessidade do dom de línguas, se Deus quiser usar você para alcançar outras pessoas que não falam a sua língua e que você não conhece a língua delas, pode até ser que Deus dê para você. Mas eu queria aqui em Gálatas capítulo 5, voltar apenas uma página na sua Bíblia aí, né? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, você tem aqui a evidência de quem foi batizado pelo Espírito. Olha o que diz Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe quantos frutos do Espírito Paulo listou aqui? 9. Então, quem é que foi batizado com o Espírito? Como é que eu sei se uma pessoa foi batizada com o Espírito? Se ela ama, se ela é alegre, se ela tem paz de espírito, se ela é longânima, se ela é benigna, se ela é bondosa, se ela é fiel, se ela é mansa, se ela exerce domínio próprio. Essa pessoa foi batizada com o Espírito. Então, Paulo faz um contraste: as obras da carne e os frutos do Espírito. Quem tem as obras da carne, a lascívia, a impureza, a mentira, o adultério, esse evidencia de que ele vive na carne. Agora, quem tem esses frutos do Espírito, evidencia que ele foi batizado no Espírito. Então, meu amigo, quem é que foi batizado no Espírito? O que tem os frutos do Espírito.
Nada tem a ver com falar línguas, muito menos língua estranha. Expressão esta que nem aparece na Bíblia. Então, eu e você temos que buscar por esse batismo diário do Espírito Santo. E quando o Espírito nos batiza, a prova desse batismo são os frutos mencionados por Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. Então, se você tem esses dons, se você tem esses frutos, melhor, você tem o Espírito, você foi batizado. E eu tenho que ser batizado diariamente nesse Espírito. Por quê? Porque é só pelo Espírito que nós podemos vencer as tentações. Só pelo Espírito nós podemos superar as provas e as lutas que diariamente surgem em nosso caminho. Finalizando, meus amigos, a língua falada é um sistema de linguagem em que os seres humanos dotados de inteligência se comunicam e se entendem perfeitamente. Esse é o dom de línguas. As línguas estranhas, faladas por muitos em muitos cultos, nada têm em comum com as mais de 3.000 línguas e dialetos que hoje são falados na Terra. Não possui importância evangelística e nem serve para identificar quem é cristão consagrado ou não. A teoria de que o genuíno dom de língua se manifesta hoje na forma de línguas estáticas, não faladas atualmente por qualquer povo ou nação, carece de fundamento bíblico. As várias alusões de que versões como Almeida Revista e Corrigida faz a língua estranha, principalmente em 1 Coríntios capítulo 14, não aparece no texto grego original. Lá só diz glossa, línguas, nunca palavra estranha. Portanto, eu estou falando para você que Deus quer batizar você todos os dias no Espírito. E quando Ele batiza você, a evidência não vai ser falar em línguas, mas vai ser a produção dos frutos do Espírito, conforme ensinados em Gálatas 5, 22 e 23. Pode ser que você fale há muitos anos as línguas estáticas, como são conhecidas. Mas, pastor, por que eu falo? Se eu sou uma pessoa sincera, temente a Deus, se eu procuro me consagrar, se eu dedico tempo à oração, ao estudo da palavra, sabe o que você fala? Porque você foi ensinado que isso é o que tinha que ser buscado, que isso era a evidência do batismo do Espírito. Mas eu vim aqui dizer para você com todo carinho que não é. O verdadeiro dom de línguas é a capacidade de falar uma língua materna de alguma nação sem nunca ter estudado a língua. E Deus dá esse dom quando há necessidade. Porque todo dom espiritual tem duas finalidades básicas: edificar e instruir. E quando todo mundo fala numa língua que ninguém está entendendo, ninguém está sendo edificado nem instruído. Você entendeu? Então, meus queridos amigos, meus prezados irmãos queridos pentecostais e neopentecostais, o motivo de trazer esse assunto para uma live hoje, de convidar você, não é para colocar-me num pedestal e fazer crítica a ninguém, mas para dizer para você com todo carinho que você precisa olhar com mais atenção para esses textos da Bíblia que eu li e outros textos. Ah, pastor, mas existem várias ocasiões na Bíblia que as pessoas foram batizadas e falaram em línguas. É verdade. Temos exemplos, vários exemplos em Atos, mesmo capítulo 11, capítulo 19, vários outros capítulos. Mas lembre-se sempre, o dom de línguas ali falado nunca é uma língua ininteligível, nunca é uma língua estranha. É a língua de alguma nação. Às vezes com o propósito evangelístico, às vezes com o propósito de confirmação, como no caso de Pedro na casa de Cornélio, para que aos amigos de Cornélio e parentes falarem em línguas, Pedro se convencer de que o mesmo Espírito que havia dado o dom para ele, também deu agora para os gentios. E esse dom de línguas que eles estavam falando, que Pedro entendia,
Pedro compreendeu que era um sinal claro de Deus para que ele aceitasse o gentio como parte da família de Deus. Eu não tenho tempo para exegese de todos os textos que o Novo Testamento traz, mas eu vim aqui apenas para suscitar o seu interesse, a sua curiosidade, e para que você não deixe de estudar sobre isso. Ontem, segunda-feira, eu recebi a ligação de um pastor pentecostal aqui no Novo Tempo. A minha supervisora passou a ligação para mim, a minha coordenadora, e disse que ele há muitos dias estava querendo falar comigo e não estava conseguindo. Eu atendi um pastor muito querido, lá de Minas Gerais. E ele falou assim: Pastor Arilton, eu sou um pastor pentecostal, eu lidero uma igreja há muitos anos, eu tenho vários obreiros que trabalham comigo, mas eu tenho algumas perguntas para fazer, porque eu tenho assistido Bíblia Fácil, a Novo Tempo, eu tenho aprendido algumas coisas, e isso não sai da minha mente. E eu gastei um tempo ali com esse querido pastor, um homem muito sincero, que quer se colocar nas mãos do Senhor para fazer a vontade dele, está tirando suas dúvidas, está indo para a Bíblia. Estou te contando isso para motivar você a fazer o mesmo. Vá para a Bíblia. Busca a razão na Bíblia de tudo que você faz. No tempo final, os dons espirituais, eles seriam usados por Satanás para confundir muita gente. É por isso que Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres. Em teu nome não curamos. Em teu nome não expelimos demônios. Milagres, dons espirituais. E Jesus vai dizer assim: eu não conheço vocês. Porque o diabo, ele confunde muitos dons espirituais. E ele mistura a cabeça das pessoas. Agora, com todo carinho, ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu não vim aqui dizer para você que eu sou melhor que ninguém. Eu estou aprendendo todo dia com a Bíblia, mas eu venho aqui motivar você a não deixar de estudar esse livro. Por favor, não deixe. Continue estudando, tá bem? E Deus certamente vai abençoar você grandemente e vai orientar você na direção que você deve seguir. Ele vai orientar, não tenha dúvidas, tá bem? Eu queria separar aqui então as pessoas para quem eu vou dar o presente de hoje. Vamos começar com o livro. Vou separar aqui. Então, o livro, primeiro vamos mandar aqui para Ilma dos Anjos, tá bem? Ilma dos Anjos. Ilma, se você puder depois mandar para mim o seu endereço, uma forma de contato, tá bom? Para mim vai ser muito importante para a gente localizar depois. Ilma dos Anjos. Então, o livro que eu prometi dar de presente, Apocalipse, tá? A Batalha Final. Se você tiver interesse nesse livro também, basta acessar o site arilton.com, tá bom? arilton.com. Lá você encontra esse livro, caso você queira adquirir para você, para conhecer mais do Apocalipse. Então, o livro vai para Ilma dos Anjos. E esse box do Bíblia Fácil, de Apocalipse, eu quero dar então, vamos ver aqui um dos que se inscreveram no meu canal, que também querem participar. Pode ser Diego M. Santos, tá bem? Diego M. Santos. Então, esse aqui eu vou mandar pelo correio box. Diego, você está nos assistindo aí, por gentileza, manda o seu contato para mim, para a gente conseguir depois o seu endereço direitinho, tá bem? Diego M. Santos. Então, para esses dois é que eu vou presentear com o que eu prometi no início da live, tá bem? Amigos, foi 1h20 de live, um bom tempo. Eu só vim aqui suscitar cada vez mais o interesse, o desejo de aprender mais da Bíblia e partilhar com você aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho descoberto, aquilo que eu tenho testemunhado.
e certamente Deus vai conduzir você na sua caminhada. Eu queria concluir a live de hoje fazendo uma oração muito especial por você que esteve com a gente até agora aqui assistindo esse estudo, para que Deus possa abençoar você, sua família, e que você possa ser cheio do Espírito Santo, um pentecostal cheio do Espírito Santo. E não se preocupe, se Deus quiser dar para você o dom de línguas, a habilidade de falar inglês, japonês, francês, russo, quando houver necessidade, se Ele quiser, Ele vai dar, porque é o Espírito que dá conforme lhe apraz. Não é a gente que define, é o Espírito. E certamente Ele vai dar para você, tá bem? Mas lembre-se de Paulo. Procureis os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. E como você profetiza? Partilhando da palavra de Deus com outras pessoas. É assim que você faz. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo que passamos com centenas de amigos que aqui estiveram conectados. Obrigado, bom Deus, por esses amigos, por essas amigas, que o teu bom e santo Espírito esteja ao lado de cada um deles nesse momento e que eles possam se sentir abraçados pelo Senhor. E nós levantamos algumas questões, tentamos responder outras, mas só o teu Espírito, que é o nosso professor, pode agora, em cada lar, em cada casa, em cada coração, trazer o esclarecimento, trazer a ajuda que tanto precisam para avançar no conhecimento e na prática da tua palavra. Batiza-nos, Pai, a cada dia com o teu Espírito, e que esse batismo diário nos prepare para o batismo da chuva serôdia, que em breve vai acontecer. Nós queremos estar prontos para ele, quando o mundo inteiro será evangelizado e Jesus então voltará. Dê-nos uma noite feliz na tua companhia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Carinho de todos vocês por ter estado com a gente até agora nessa live. E a gente se vê. Próxima live vai ser dia 7 de agosto. Eu espero você, tá bem? Um abraço carinhoso.